Vamos lá, sexto ano. Turma, eu vou lendo junto com vocês. Peguem a apostila de vocês. Nós vamos fazer juntos, assim como era na sala de aula, tá bom? Vamos lá. Depois dessa aula de conotação e notação que vocês acabaram de ver, nós paramos na página aqui que eu não posso falar o número, senão eu vou confundir vocês. Então vejam aí, tá bom? Logo após, vem essas questões aqui, tá vendo? Então, nós vamos fazer essas questões. Começando pela leitura do poema, ok? Então, pegue aí e vamos acompanhar. Poeminha sentimental. O meu amor, Maria, é como um fio telegráfico da estrada, aonde vêm pousar as andorinhas. De vez em quando, chega uma e canta. Não sei se as andorinhas cantam, mas vá lá. Canta e vai-se embora. Outra, nem isso. Mal chega, vai-se embora. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. No entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. As andorinhas é que mudam. Esse é um poema de Mário Quintana, né? Aqui está a descrição desse poeta maravilhoso, que é o gaúcho, foi um dos maiores poetas brasileiros, escreveu lindos poemas para diversos públicos, alguns contos e crônicas. Além disso, trabalhou em jornais. Ele realmente é maravilhoso, né? O poema, ele apresenta uma linguagem subjetiva. Quer dizer que ele está falando de alguém, de algo, mas está vendo que ele usou figuras para falar dessa pessoa ou representação de algumas pessoas que passaram na vida dele? Ele não falou exatamente quem são, os nomes, mas ele as retratou como uns pássaros. Nesse caso, ele falou andorinhas, tá bom? Então, por isso ele não vai direto ao ponto. Esse é um tipo de linguagem subjetiva, exemplificação realmente, tá? A questão 5, vamos lá. Sabemos que, na maioria das vezes, os poetas usam palavras e expressões no sentido conotativo. Assim, eles proporcionam ao leitor a possibilidade de se emocionar, de se sensibilizar e de refletir sobre o assunto abordado nos poemas. De acordo com o contexto, responda. Questão A. Quem são as andorinhas na vida do eu lírico? O que você acha que são? Bom, as mulheres amadas que passaram na vida dele, certo? Os amores que ele teve. Então, ele as retrata como andorinhas. Deu para perceber? Letra B. Releia esses versos e explique seu sentido. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. Quando ele está falando isso, ele está representando que essas mulheres, elas fizeram algo muito ruim para a vida dele. Que elas ou menosprezaram ele, certo? Então trataram ele com desprezo e por isso ele retrata essa parte da vida dele e configura isso, ok? Traz essa figuração com relação ao cocô da andorinha num fio. Letra C, vamos lá. A palavra isso, no verso 8, retoma algo que foi exposto anteriormente. O que é? Vamos lá para o verso 8. Antes, para a gente ver o que está retomando, primeiro eu preciso ver o que veio antes. Então, eu posso só chegar no verso 8. Vamos ler do 5 em diante, tá? E canta. Não sei se andorinhas cantam, mas vai lá. Canta e vai-se embora. Outra, nem isso. Esse isso, então, se refere a quê? Obviamente que se refere à ação de cantar. Tá vendo? Então, olha, algumas cantam, outras nem isso. Isso o quê? Cantar. Tá? Então, na letra C, a resposta correta seria refere-se à ação de cantar. Tá? Vamos lá para a letra
D. Considere o contexto do poema e indique em que sentido, denotativo ou conotativo, está a expressão e canta. Justifique. Obviamente, se isso é uma figura de tudo aquilo que ele vive, que ele viveu, está no modo figurado. Então, se está no modo figurado, a linguagem usada é conotativa. Então, a linguagem aí é conotativa, ok? Sentido conotativo. Pois, por quê? Por que está no sentido conotativo? Ele representa um amor da vida dele que o fez alegre. Que nesse caso, ele está falando sobre cantar, né? E canta. Então, as mulheres, na verdade, elas não cantavam. Porém, está no sentido conotativo, porque esse cantar representa algumas que fizeram ele feliz. Questão 6. Pode-se afirmar que o eu lírico, e aí é uma questão de inferência. O que é isso? O que eu posso deduzir com relação a todas as informações referentes que foram passadas no texto, no poema? Inferência é dedução. A partir da dedução, você pode afirmar o que no texto. Então, nós não podemos sair de nenhuma forma sobre a linha e as informações que nos trazem o poema, tá? Letra A. Está desanimado e desiludido em relação ao amor? Será que eu posso afirmar efetivamente isso? Todas as palavras ali, ele tem por fim expressar o desânimo dele e a desilusão com relação ao amor, ele não quer mais nada. Será? Ó, quando ele fala assim, ó, no entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. Então, ele não retrata desânimo, ele fala que o amor dele continua o mesmo. Ele está ainda para o amor, tá? Ele só retrata que o amor não está para ele, coitado, né? Letra B. Tem um amor impregnado nele, apesar de nem sempre ter a sorte em relacionamentos. Poxa, gente. Será que a gente pode marcar essa de cara? Tá vendo que ela engloba mais as informações do texto de uma forma geral? Só que eu não posso marcar direto nessa. Eu preciso sempre nas questões objetivas, ler todas para ter certeza que é aquela, ok? Então vamos lá, letra C. Ama Maria, por isso seu nome é citado 2 vezes no poema. Gente, Maria aqui é representação de alguém, tá? Ela também está no sentido aqui figurado, conotativo, não é realmente uma pessoa. Portanto, eu não posso afirmar que ele ama Maria somente porque, por mais que essa Maria seja alguém figurado, só porque ele cita o nome dela 2 vezes. Ok? Então, essa afirmativa, ela é uma afirmativa escorregadia. Eu não posso ter essa afirmativa, essa certeza a partir das informações que eu tenho no texto. Letra D. Tem uma vida amorosa estável e plenamente feliz. Bom, segundo o que ele relata, tem algumas andorinhas que fizeram até coco. Então, não posso marcar a letra D, obviamente, tá? Vamos para o próximo texto. Leia com atenção este mini conto de Mário Quintana, também o mesmo autor. O texto, apesar de curto, encanta pela delicadeza e pelo tom poético que o autor emprega para mostrar a importância de se respeitar a individualidade e a liberdade nos relacionamentos humanos. Depois responda as questões de 7 a 10. Sabemos que contos, eles trazem um ensinamento, tá? Que é a moral da história. Era uma vez um homem que estava pescando Maria. Até apanhou um peixinho, mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou no bolso traseiro das calças
para que o peixinho sarasse no quente. Desde então, ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho. Estão entendendo o texto, gente? Vamos lá, vou traduzir o que foi falado até agora. O homem estava pescando. Esse Maria é o narrador falando para alguém. Então, o homem estava pescando Maria. Ele está contando a história para alguém, tá? Até que apanhou um peixinho. E ele achou o peixinho tão lindo, olha. Tinha um azulado tão indescritível que ele ficou com pena dele. Ele era pequenininho. E aí ele retirou o anzol, só que acabou machucando. E ele foi e guardou o peixinho no bolso traseiro para que ele sarasse no quentinho. O que vocês acham que iria acontecer com o peixinho, gente? Vamos lá. E aí, conta a história aqui, olha, nesse mesmo parágrafo, que eles ficaram inseparáveis. O peixinho ia atrás dele dando trotes, como um cachorrinho. Continuando, portanto, depois da palavra cachorrinho. Pelas calças, pelos elevadores, pelos cafés, como era tocante vê-los no 17. O homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca, com a outra lendo jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava uma laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas, e disse o homem ao peixinho. Olha, eles passearam por todos os lados, até que eles chegaram no local que ele foi pescado. E aí o homem se tocou que talvez eles estivessem fazendo mal para o peixinho. E ele falou, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos e da tua tia solteira? Não, não e não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra, sempre triste. Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez um redemoinho que depois foi serenando, até que o peixinho morreu afogado. Demais, né? Questão 7. Em sua opinião, as ações do homem e do peixinho explicitadas no texto são possíveis de acontecer na vida real? Vou deixar 1 minuto para vocês responderem essa questão. Bom, claro que não, né, gente? Não existe peixinho que bebe uma coisa no canudinho, que vive fora do mar ou da água, que respira fora dela. Vamos refletir com relação a isso. Você pode colocar aí que peixe não morre afogado, que não existe essa relação de peixe com o homem tão intrínseca, na qual eles vão sentir, o peixe sente tanta falta do homem que acaba morrendo. Vocês podem colocar aí essa questão do homem levar o peixe no seu bolso e levá-lo a cafés e a lanchonetes e tudo mais, ok? Então vocês vão fazer um apanhado dessas informações que o texto nos trouxe. E com tudo isso, nós temos certeza que
esse texto também foi todo construído em que tipo de linguagem? Conotativa, tá? Uma linguagem figurada para representar aqui um ensinamento. Esse ensinamento está aqui, porém ele não é feito de forma direta. Então, ele está na forma conotativa, ok? Questão 8, vamos lá. Assinale a alternativa cujas palavras retomam peixinho. Que palavras, claro, ele não ia só ficar repetindo a palavra o tempo inteiro no texto. Peixinho, 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 porque o peixinho nem tem nome. Então, ele utilizou de outros recursos. Ele utilizou de adjetivo, ele utilizou de pronome, tá? Então, ele utilizou até mesmo de numeral, ok? Gente, as palavras que retomam peixinho nesse texto está lá. A primeira, na quarta linha, quando ele fala pincelou com o iô da garganta do coitadinho. Esse coitadinho é o peixinho. Então, essa palavra coitadinho retoma peixinho. Abaixo do numeral 17, na segunda linha abaixo dele, tem a palavra este. E aí que fala do peixinho também, retoma peixinho. Ó, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava uma laranjada por um canudinho especial. Esse este, no caso, está se referindo ao peixinho. Então, é um termo referente a ele. Então, nós temos aí coitadinho, este, e depois desse parágrafo onde está esse pronome este, nós começamos um outro parágrafo. Começa com ora. Um dia o homem e o peixinho, certo? Passeavam à margem do rio, onde o segundo. Portanto, a palavra segundo representa quem? O peixinho. Porque quando ele fala o homem e o peixinho, o segundo que foi citado foi quem? O peixinho. Então, as palavras que se referem a peixinho para nós respondermos e assinalarmos a questão correta na 8 é a letra B. Segundo, este e coitadinho. Tá? Questão 9. Com o auxílio de um dicionário, faça o que se pede. Assinale a alternativa em que o verbo serenar apresenta o mesmo sentido que em. E aí, vocês podem pegar o dicionário, se vocês quiserem aí, ok? E nós vamos, enquanto eu leio essa frase aqui. E a água fez um redemoinho, que foi depois serenando, serenando. Vê se esse serenar, ele não representa a calmaria da água. Quer dizer que ela foi calmando, acalmando, certo? Se vocês lerem todas as frases aqui, apenas uma vai representar uma calmaria. Frase 1. A roupa serena no varal. Essa roupa serenando no varal tá dizendo que ela acalma-se no varal? Ela tá nervosa, ela tá agitada, ela vai acalmar no varal. Não. 2. A pipoca dos trios elétricos fica serenando nos foliões. Esse serenar, obviamente, não representa acalmar. Um jovem casal junto há 60 anos serena pelas ruas da cidade. Hoje em dia, infelizmente, não pode mais, né? Mas esse serenar quer dizer que eles ficam andando pelas ruas. Não representa. A frase 4. A tempestade serenou de manhã. A tempestade serenou. Foi acalmando de manhã, tá? Quer dizer que ela foi diminuindo. Então, aí traz o mesmo sentido da frase que tem o serenar lá do texto. Então, portanto, a frase 4, nós estamos aqui analisando juntos e é a questão correta. Letra B. O contraste entre o homem grave de preto e tão pequenininho e inocente. Olha só, nós temos duas características para cada. O homem é o quê? Ele fala uma característica para ele, ó, duas, né? Grave de preto. E para o peixinho,
tão pequenininho e inocente. Então, são bem contraditórios esses adjetivos, essas características. Pode ser representado, respectivamente, pelas palavras, e aí? Ele, homem, grávido, preto, representa o quê? Fragilidade? O homem frágil com essas características? Claro que não. Então, não pode já ser a letra A só por conta disso. A letra A não, desculpa. A frase 1 só por causa disso, né? A 2 representa autoridade. Grave, preto, tá como uma autoridade. E o peixinho, tão pequenininho e inocente, representa fragilidade? Pode ser, certo? É uma questão que pode ser. Só que, como eu disse já, questão objetiva você não lê a primeira ou a segunda e já vai marcando direto. Não, nós temos sempre que ler todas, tá? A frase 3, a resposta 3. Vamos lá. Fragilidade. Já disse que o homem não representa fragilidade, portanto, a 3 também não pode ser. A 4, sobriedade. E depois, fragilidade. Bom, grave de preto não representa efetivamente sobriedade. Alguém que está grave, tipo de terra, né, e tal, de preto, ele nem sempre eu posso afirmar que ele está sóbrio, né? Porém, ele está configurando aí, ele está com uma figura de autoridade. Então, na letra B, a questão correta realmente é a segunda frase, tá? Saiba mais. Vamos lá. Na maioria das vezes, os poetas escrevem em forma de verso, que é cada linha de um poema. Como a poesia visa a beleza, a atingir sentimentos, a sensibilizar quem a lê, é comum apresentar musicalidade e leveza, né? Vocês já viram que verso tem ali um ritmo, certo? Então, ali tem musicalidade. Se tem ritmo, tem musicalidade, ok? Isso acontece porque os poetas brincam com a linguagem, fazendo uso principalmente de palavras e de expressões com sentido conotativo. Sendo assim, conclui-se que a linguagem que se emprega ritmo, sensibilidade e subjetividade, olha só, dá-se o nome de poesia. O que é poesia? Vamos lá, ó. Tem essas características, ó. Ritmo, sensibilidade e subjetividade, ok? Em termos estruturais, o texto pode apresentar em versos ou em prosa, que é a disposição em parágrafo. Aqui está dizendo o que é poesia, tá? A poesia é uma mensagem subjetiva, ela pode conter ritmo e ela contém principalmente a sensibilidade, ela contém o intuito de sensibilizar o leitor ou aquele na qual ela está se referindo, ok? Ela está sendo exposta. Eu queria falar rapidinho sobre a diferença entre poema e poesia. Poema é uma estrutura realmente em palavras, ok? Então, você tem lá um conjunto de palavras em versos. Isso é poema. Poesia já é algo mais subjetivo realmente, porque a poesia pode estar num olhar, pode estar numa expressão, ela pode estar numa imagem. A poesia ela pode estar numa paisagem. Então, a poesia ela é algo mais subjetivo. O poema já é mais aquela estrutura de palavras, ok? Porém, os dois têm a questão de sensibilizar. E o que é prosa? Prosa é qualquer texto construído em parágrafos, ok? Então, prosa e verso. Vamos lá. Prosa. Texto que eu construo em parágrafos. Eu vou começar aqui, dar o espaço parágrafo e começo. Um belo dia. Tararana. E aí eu vou escrevendo, ó, sempre chegando ao final da linha, certo? Aí, ó, ponto final, escrevo e começo um outro parágrafo, ó. Isso é um texto em prosa. Poesia, eu escrevo
no meio da folha e eu estruturo em versos. Cada linha da poesia é chamado de verso, ok? Então, o texto em prosa é um texto construído em parágrafos. O texto em verso é o texto que se estrutura em linhas que são escritas no meio da folha. E o conjunto de versos se chama estrofe. Ok? Então, simplesmente assim. Vamos lá, fechar. Texto em prosa. É um texto, qualquer texto, construído em parágrafos, tá bom? É uma estrutura de texto. Texto em verso. São textos poéticos que têm uma estrutura em linhas escritas no meio da folha e que o conjunto de um verso é chamado de estrofe, ok? Então vamos lá. Para a gente responder isso daqui, com relação a verso, prosa, poesia, né? Esse intuito de cada tipo de texto, principalmente da poesia, que é de sensibilizar, utilizando a linguagem subjetiva, a questão 10 pede para que nós concluamos. Então vamos lá, agora conclua. O texto Velha História, que é esse do peixinho, pode ser considerado prosa poética? Olha só, ele é uma prosa, lógico, ele é construído em parágrafos. Porém, ele é uma prosa poética. Agora, por que ele pode ser considerado uma prosa poética? Porque apesar dele estar em parágrafos, ele tem ritmo, ele traz uma sensibilidade ao leitor. Ele vem com linguagem totalmente subjetiva, ok? Então, ele traz aí um ensinamento utilizando figuras, e isso é a linguagem subjetiva, que ele pega por si só o sentido conotativo, até mesmo do peixinho, do homem, essa figuração, ok? Então, vamos lá. Sim, pode ser considerado um texto em prosa, claro. Por quê? Porque está escrito em parágrafos, certo? O que está escrito em parágrafos? Está escrito em parágrafos uma história que foi construída com a linguagem subjetiva, predominantemente conotativa. Ou seja, a maior parte que nós passamos lendo, nós lemos aqui sobre algo que, no nosso real entendimento, a gente iria falar, isso não existe. Porém, cada expressão dessa conotativa, cada figura, ela tem um ensinamento profundo, uma reflexão para que a gente venha fazer com determinadas posturas, relação entre pessoas, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido com relação a conotação, denotação, linguagem subjetiva, linguagem objetiva, estrutura de texto, e essa foi a nossa aula